Um, dois, três, valendo! E aí, tudo belezinha? Então, estamos chegando aqui em Ouro Preto e estamos fazendo uma viagenzinha, um tour pelo Brasil aí, em família. Mas na realidade a ideia é fazer dar um geralzão sobre Ouro Preto. Então vamos dar uma girada por essa terrinha e depois a gente vai fazendo aí algumas análises bem legal para você aproveitar como um recurso de geografia, principalmente quando a gente sai de sala de fora. Para você aproveitar, principalmente quando a gente sai fora de sala de aula. Beleza? Daqui a pouquinho voltamos aí com novas cenas de Ouro Preto. Falou! E aí, tudo belezinha? Então, nossa primeira parada será em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Aqui nós vamos destacar 3 pontos para estudo. O primeiro deles, o geológico, o segundo, histórico de ocupação e o terceiro, o turismo atual. Bora lá? Parte 2. Motorista. Povo acordado agora. Motorista continua acordado, que bom. Continua acordado. Piu-piu continua dormindo. Matheus, acordado. E que bom que o nosso motorista só dorme na reta, né? Ele tá atento. Ai. O estado de Minas Gerais apresenta grande diversidade geológica, ocorrendo nessa área sequências de idades arqueana e fanerozoica, em contextos tectônicos e metamórficos dos mais variados. Tal variedade geológica reflete-se tanto na história mineradora do estado, cujo desenvolvimento está intimamente ligado à exploração dos recursos minerais desde lá o período colonial, quanto até hoje a sua geodiversidade. Traduzindo, deixando um pouquinho mais simples, seria uma variação natural da geologia, ou seja, das rochas, dos minérios, os fósseis e toda a sua estrutura, da geomorfologia, como que é a forma e o processo desse acontecimento, e também os variados tipos de solo. Para entendermos um pouquinho melhor a respeito da idade de formação geológica desse terreno, vamos analisar o quadrilátero ferrífero da seguinte forma. Há 2 bilhões e 600 milhões de anos atrás, irá se formar o embasamento geológico chamado Rio das Velhas. Formação predominantemente de granitos.
Entre 2 bilhões e 600 milhões de anos a 2 bilhões e 400 milhões de anos, nós teremos um espaço para deposição de sedimentos. Aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de anos, começa então uma formação de um cinturão de falhas geológicas nessa região. Há 2 bilhões atrás, a formação dos domos. O que é o domo? É o que comumente nós chamamos de morro. Para quem vai a Minas Gerais, vai perceber que pela própria estrada você sobe, desce, faz curva para a direita, curva para a esquerda, curva para a direita, curva para a esquerda, sobe e desce. Ou seja, esse sobe e desce é sobre os domos geológicos. Há 1 bilhão e 700 milhões de anos atrás, teve um outro grande colapso, formando os diques de diabásio. E há 700 milhões de anos atrás, houve novamente uma formação de cinturões e dobras geológicas. Para entendermos a relação tempo, vamos pensar da seguinte forma: a separação dos continentes só ocorrerá 500 milhões de anos, ou seja, a formação geológica de Minas Gerais e do Brasil, de uma forma geral, é muito antes da separação dos continentes. De Ouro Preto se dá aí por volta do século XVIII. Conta a lenda que um homem foi beber água num ribeirão, esse ribeirão chamava-se Tripuí, e ele retirou do fundo umas pedras escuras, guardou com ele e levou para Taubaté, em São Paulo, e essas pedras chegaram às mãos do governador de então, chamado Arthur de Sá e Menezes, no Rio de Janeiro, que identificaram como ouro. A partir daí a notícia do ouro se espalhou e vários bandeirantes foram para uma região que se chamava pelos indígenas como Itacolomi. E a partir dali então a coisa vai acontecer no sentido da exploração do ouro. Vale lembrar também que não tem como a gente falar de Ouro Preto sem falar da Guerra dos Emboabas, que começou em 1708 e durou até o ano seguinte com a vitória dos chamados forasteiros. Então, a Guerra dos Emboabas, de certa forma, foi os forasteiros que foram lá à busca desse ouro contra os bandeirantes que reivindicavam a região. Os bandeirantes perdem a guerra e os forasteiros, liderados por Manuel Antunes Viana, vão permanecer na região.
Por volta de 710, 711, os arraiais ao redor de Ouro Preto já estavam bastante avançados, prosperando. E o que leva então Pascoal da Silva Guimarães, um comerciante português, se tornar o camarada mais rico da região, mais no sentido da exploração mesmo. Pascoal resolve então se rebelar contra a coroa, contra o pagamento do tal do quinto, dando início àquilo que ficou chamado na região como sedição de Vila Rica. O governador Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, resolve então dar uma lição ao Dom Pedro de Almeida e mandou enforcar o Felipe dos Santos, além de incendiar o arraial de Ouro Podre, fazendo com que esse local até hoje seja chamado de Morro da Queimada. Conforme os arraiais eles foram crescendo e ficando mais próximos, foi formado o núcleo de Vila Rica, composto pelo arraial de Ouro Preto e o arraial de Antônio Dias. Daí até 760, mais ou menos, Vila Rica e os arraiais próximos, Padre Faria, Antônio Dias, Paulistas, Bom Sucesso, Taquaral, São João, Piedade, Caquende e Santana, cresceram muito, mas muito mesmo. E a cultura, a arte vai se desenvolver, claro, porque você tem uma riqueza disponível, e quando eu tenho essa riqueza disponível, a coisa se traduz nos monumentos, enfim, na arquitetura, que é extremamente riquíssima na região. Aí eu tenho mais um episódio que, por volta aí de 785 para frente, devido aos grandes impostos ou os pesados impostos que a coroa portuguesa impõe sobre a região, começa a aflorar um outro movimento político que vai ser denominado como Inconfidência Mineira, que não vai dar certo justamente porque o Joaquim Silvério dos Reis, o primeiro delator, vai denunciar, e resultou o final dessa história. A prisão de Joaquim Xavier, o chamado Latiradentes, que depois vai ser decapitado, vai ficar exposto a sua cabeça em Vila Rica, e a história que nós já conhecemos.
belezinha? Então, estamos saindo de Ouro Preto e algumas coisas vão ter que ser contadas ao longo do trajeto, porque a gente sai daqui, vai para outro lugar e é assim que funciona uma viagem de turismo familiar. As impressões de Ouro Preto, em primeira instância, é na realidade assim, se você quer conhecer Minas Gerais, tem que ir a Ouro Preto. A ideia ficou muito clara, a questão dos portugueses que vieram para cá, da lógica do ouro, o ciclo do ouro, fica muito nítido. Então foi uma verdadeira aula de história, de geografia, de religiosidade no sentido pleno da Igreja Católica e a ideia do poder instituído em termos de igreja. Conseguimos perceber que a família que vinha, ela, para mostrar a sua grandiosidade, vamos dizer assim, monetária, ela mandava construir uma igreja mais bonita que a outra para mostrar que ela tinha mais poder aquisitivo. Opa! E aí, tudo belezinha? Nosso próximo destino agora chegando daqui a pouquinho em Brasília. Acabamos de fazer aí uma média aí de 800 e poucos quilômetros de Ouro Preto para cá, e a ideia é bem essa: conhecer a região mais central do Brasil, o Planalto Central, e vamos ver o que nos aguarda em Brasília. Como diria no rádio, em Brasília, 19 horas.